E não só isso, aqui eu tratei mais de um ponto. Eu tratei CSPM, eu tratei IAM, eu tratei DSPM, que é a gestão do dado, e eu fiz análise de rede. Eu acho que o importante é começar pelo conceito do Cortex Cloud. Por que ele acelera essa questão de postura? E ele muda um pouco o conceito do que é postura, né? Isso é um tema que a gente sempre coloca para clientes, para parceiros, para o ecossistema, que postura são vários elementos na nuvem. Só que a característica da nuvem é a abstração e a agregação. A nuvem foi criada para isso, né? Analisar individualmente por scanners individuais riscos e tentar reduzir o impacto desse risco não necessariamente se traduz com reduzir a ameaça para sua organização, para o seu negócio. O conceito do Cortex Cloud é trazer esses riscos, esses scanners individuais para o mesmo lugar, para o mesmo data lake, fazer uma análise conjunta e te retornar uma priorização de risco. E como ele está olhando para a infraestrutura como um todo, ele vai apoiar e entender como aquele risco impacta a sua infraestrutura, que assets estão envolvidos naquele risco, que podem sofrer se aquele risco for explorado. Tá? Ou seja, a característica normal do Synapse, que é gerar um alerta, que é fazer uma tratativa de permitir uma resolução, continua lá. Como a informação apresentada é diferente. E ele permite também ganhos de manipulação de informação, de dashboards, que são questões importantes para as organizações. Então você vê que nativamente é uma solução que já te apresenta uma estrutura de dados aí, muito na parte de postura que nem a gente comentou, de mais high level, né? Coisas como questão de operação, de SLA, do burn down, onde está o seu risco, onde está o seu impacto. Naturalmente ele tem uma característica analítica mais bem definida, né? E que te gera informação num contexto mais claro, tá? Tudo isso aqui é correlação de informação. Tá? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui os meus issues, meus alertas de postura, é um ponto importante. A gente trata a vulnerabilidade como elemento de postura. Então a gente está trazendo o scan de imagens como elemento de postura. Aí é importante tratar ele como um risco de infraestrutura também. Tá? Então, partindo dentro desse conceito, e considerando aí, a gente sempre fala de jornada, né? Para isso ficar mais claro nas soluções que tem aí um viés. Eu não vou dizer complexo, mas tem um viés diferente de característica, né? Diferente do conceito original de segurança de perímetro. É importante você começar visualizando sua infraestrutura, padronizando sua operação. E é curioso que quando você adopta uma plataforma, ela vai te mostrando onde estão seus gaps, pela natureza do alerta que você tem, e pelo tipo de alerta que você tem mais. Tá? E isso começa também a mudar a sua visão em termos de operação. Né? Porque se eu entendo que eu tenho mais alertas em permissionamento, eu entendo que eu tenho que trabalhar o meu processo de permissionamento de uma maneira diferente. Isso é uma transição meio forçada no cloud. Porque você sai daquele cenário de AD, de usuário, permissão, role, e o usuário é uma pessoa, para um usuário que é um serviço, que às vezes provisiona, às vezes monitora. Então a gente está procurando também minimizar o impacto desses elementos. Tá? O que a gente coloca? Você vai continuar na sua console tendo as características de alertas individuais, né? Então, o conceito do attack path, né, que são vários alertas, vários misconfigurations que permitem uma penetração na infraestrutura, ele continua existindo, né? Então vamos entrar aqui, por exemplo, num cenário de attack path. Então, eu tenho um acesso não autorizado para uma instância que está aberta publicamente e vulnerável, né? Vamos olhar para isso. Opa, esse aqui já está resolvido. Deixa eu colocar um filtro aqui. New in progress. É interessante que você tem muita... Isso é um ponto legal. Tudo que você operar dentro da plataforma, você consegue colocar filtros de múltiplos fatores, né? Mesmo para criar um grupo de ativos, para alocar uma política. Então vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui já é no GCP. Então o que ele está me dizendo? Eu tenho uma instância aberta na internet que tem uma vulnerabilidade que permite a exploração, tá? Tem os findings especificamente aqui, os findings de identidade, os findings de configuração. Mas vamos pegar o asset, depois eu vou voltar para esse alerta, tá? Quando eu olho para o meu asset, você começa a ver que você tem várias dimensões dentro desse asset.
Ou seja, ele está consolidando os próprios scanners que criam, que estão olhando para esse asset. E eu já sei que esse asset tem um impacto. Ele tem malware, ele está aberto na internet, ele tem issues que são problemas da configuração e ele tem cases. Case é um conceito que a gente vai falar depois. Mas o case são vários alertas de fontes distintas que estão relacionadas aos mesmos ativos. Então, inclusive, é um cenário adicional de priorização. Mas o que eu estou vendo aqui? O IP externo, o IP interno, quando for o último scan, sistema operacional, o provider, os scans dele, as partições que estão dentro dele, tá? E o que é interessante, eu já estou vendo que essa máquina é um cluster. E ele monta um gráfico de operação dentro da máquina como entidade original que está aberta para a internet. Então o que ele está falando aqui? Ó? Os discos que ele tem, qual cluster que ele faz parte, qual que é a identidade do cluster em si, tá? Ou seja, essa máquina aqui está suportando 2 nós de um cluster, ela tem 2 volumes EBS associados a ela, ela tem 49 containers rodando dentro dela. Esses containers são originados dessas imagens standard aqui, ou seja, eu consigo fazer um trace de onde ele veio, isso já tem mais a ver com DevSecOps. E essa máquina tem 2 alertas de postura. Quando eu olho para minha postura, ele estende esse asset, esse sidecar. O que ele está falando? Esses IPs estão expostos para a internet. Essas portas estão expostas para a internet. Eu não tenho um código de sucesso, mas eu poderia ter um 200 aqui. E esse é o meu path. Esse é o meu risco de acesso remoto. Aqui, eu posso analisar individualmente cada uma das imagens. Porque as imagens têm seus riscos. Mas o risco da imagem... E você vê que ela tem finding aqui. O risco da imagem... ele permite uma exploração do host. Então você não pode analisar uma estrutura de Kubernetes apartada de uma estrutura física, são serviços correlacionados. E isso é KSPM, e a gente analisa o próprio cluster, tá? Então você vê que o view aqui é a partir da instância. Só que eu mostro onde ele está, qual é a imagem do registry que gerou ele, qual foi o desvio, e outros assets que tem essa imagem também. Se houverem, você vê que aqui tem mais servers. Então, por exemplo, um administrador da imagem, ou um SRE, ele vai olhar isso e vai falar, cara, eu tenho um problema nessa imagem, eu sei que esses 3 servidores têm um risco. O administrador do server vai olhar para essa imagem e vai falar, esses containers ou esses clusters estão em risco por causa desse cenário. Quando eu analiso o IAM, como eu tenho a infra integrada, eu sei qual é o impacto. Aqui o que eu sei? Que esse server que faz parte do cluster consegue chegar em 2 buckets. Se eu quiser entender quais são os buckets onde ele acessa, eu posso. Inclusive a nível de asset, mas eu posso ver a nível de permissão. Porque eu trago o IAM como uma dimensão de acesso. Isso é plataformização. Isso é uma plataformização no conceito mais claro. No sentido de que você não está mudando roles e policies sem entender o impacto delas. Então, por exemplo, aqui, ó, quem pode acessar esse cara? Essa instância. Essas service accounts, essas instâncias e esses usuários. Se eu quiser saber quem são os usuários, eu posso jogar uma visão personalizada. Só que aí eu vou entender qual é o meu... se eu tenho permissão excessiva, que é um wildcard, ou se pessoas têm direitos a essa instância que não estão usando. Se eu fizer aqui, ó, a mesma coisa onde ele pode acessar, eu vou ter um view dos assets que ele pode acessar e não das entidades de IAM. Eu consigo flipar isso. Então tá aqui, ó. Service account, você tá vendo, ó? Service account, que tem direito a todos os buckets, ou seja, ele tá amarrado a um service account, que permite chegar em todos os buckets na mesma conta, e tem ação não usada. Mas eu já sei que a exploração desse service account tem um impacto permitindo acesso sensível. Tá? Então, ó, todos esses elementos ficam estruturados aqui dentro, e eu vejo através dos roles os riscos. Ah, eu quero entender esse role. O que ele vai me mostrar? Tem finding, tem suspeita. Qual que é o finding? Ele vai jogar pro alerta. Ou seja, ele está direcionando para essa visão de alertas. Aqui, ó. Tem um risco específico associado a ele. Opa. Tem a visão de identidade já desse role.
né? Já desse Service Account, que é a mesma estrutura, e tem os riscos de configuração se ele tiver. Mas como isso vem de uma chamada de API, ele vai me retornar a configuração do asset. Porque se eu tivesse uma violação aqui, uma issue, ele ia me mostrar o que eu tinha que mudar na configuração do asset, ou seja, é mais dinâmico. O risco ele é elencado e ele é direcionado. Você vê que eu não preciso, como uma pessoa técnica inicialmente, virar para cá e falar como eu faço IAM, como eu faço CSPM. E não só isso, aqui eu tratei mais de um ponto. Eu tratei CSPM, eu tratei IAM, eu tratei DSPM, que é a gestão do dado, e eu fiz análise de rede. Só que eu não penso em como implementar a tecnologia. Eu penso em qual é o meu caso de uso de resolução em cima dos insights que a minha plataforma dá através dos scanners. Qual que é a vantagem? Tomada de decisão mais direta, mais focada e mais granular. Isso envolve mudança de processo? Obviamente que envolve, como qualquer solução de plataforma. Só que você consegue implementar RBAC também para pessoas, inclusive a nível de asset. Eu posso falar, meu time de networking só vai ver serviço de rede. Ou seja, quando ele logar, ele só vai receber alerta de security group, de load balancer, de NAC, por exemplo. Você chega a esse nível de dizer que serviço as equipes vão ver. E a equipe de segurança, ela vai ter a capacidade de olhar para isso e falar, o meu risco que está impactando um asset que é sensível está em rede. Então eu estou abstraindo. Lembra que a gente comentou do risco daquela permissão? Está aqui. Ele trouxe alertas individuais. Isso não é um alerta, porque ele não foi explorado, mas é algo na configuração que você tem que prestar atenção. E ele vai gerar um sidecar da policy. Só que como ele faz isso a nível de JSON, ele já te diz qual é a linha da policy que você tem que olhar.